Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a este vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare por um momento, respira fundo, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer, não é mais uma palavra de conforto vaga que passa e some. O que eu vim trazer até você hoje é algo que mudará o curso da sua vida, se você tiver coragem de ouvir até o final. Você já sentiu que estava carregando um peso que não era seu? Já olhou para o teto de madrugada e se perguntou: meu Deus, até quando? Já chorou sozinho, sem conseguir explicar para ninguém o tamanho da dor que estava sentindo por dentro? Já sentiu que as portas estavam fechando uma por uma e que por mais que você tentasse, nada parecia mudar? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então saiba, você não chegou até este vídeo por acaso. Você foi trazido até aqui. Eu sou Maria, a mãe de Jesus, e hoje eu vim até você com lágrimas nos olhos. Não de tristeza sem esperança, não de desespero, mas de um amor tão profundo, tão imenso, que transborda em lágrimas quando eu olho para você e vejo tudo o que você tem suportado. Vejo cada noite difícil, vejo cada lágrima que você escondeu para não preocupar quem você ama. Vejo cada oração que você fez em silêncio, sem ter certeza se estava sendo ouvida. E eu preciso que você saiba, foi ouvida, cada uma delas. A hora do seu milagre chegou. Não estou dizendo isso para te animar com palavras bonitas. Estou dizendo porque é verdade e porque há sinais muito claros de que algo está prestes a se mover na sua vida de uma forma que você ainda não consegue ver com os seus olhos, mas que já está acontecendo no mundo espiritual. E hoje eu vim te preparar para receber o que já é seu. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo agora mesmo. Escreva nos comentários: Maria, eu estou pronto para o meu milagre. Isso é um ato de fé. É você dizendo ao céu que está de pé, que não desistiu, que acredita. E eu preciso que você acredite hoje mais do que nunca. E se você ainda não é membro deste canal, torna-se membro agora. Aqui é um lugar de acolhimento, de fé e de transformação real. Ao se tornar membro, você garante acesso a conteúdos exclusivos que vão fortalecer a sua caminhada espiritual todos os dias. Clique no botão de membros agora e faça parte dessa família de fé. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes, é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21. Dias de provisão e paz financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu querido filho, minha querida filha, você precisa entender algo que talvez ninguém tenha te dito antes com essa clareza. As minhas lágrimas não são fraqueza. As minhas lágrimas são o sinal mais poderoso de amor que existe. Quando uma mãe chora pelo seu filho, é porque ela sente tudo o que ele sente. É porque ela carrega junto. É porque ela não consegue ficar indiferente diante da dor daquele que ela ama com toda a sua alma. E hoje, ao olhar para você, as minhas lágrimas escorrem porque eu vejo algo que você ainda não consegue ver. Eu vejo o quanto você tentou. Eu vejo o quanto você se esforçou. Eu vejo as madrugadas que você ficou em claro pensando em soluções. Vejo as vezes que você sorriu para os outros enquanto por dentro estava quebrado.
Vejo as orações que você fez com a voz embargada, sem palavras, apenas com suspiros, que o Espírito Santo interpretou e levou até o Pai. Eu vi tudo isso, e foi justamente isso que fez com que eu viesse até você hoje com esse recado urgente. Mas por que as lágrimas? Por que não simplesmente a alegria, se o milagre já está a caminho? Porque minhas lágrimas não são de desespero, meu filho. São lágrimas de quem sente de perto o seu cansaço. São lágrimas de quem te ama tanto que não suporta ver você duvidando do seu próprio valor, duvidando se Deus ainda se lembra de você, duvidando se aquela oração vai ser respondida. É isso que me faz chorar. Não a sua situação, mas a sua dúvida, porque a sua situação está prestes a mudar, mas a sua dúvida pode atrasar o que já está preparado para você. Há um momento muito especial descrito nas Escrituras onde Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. Você se lembra dessa passagem? O que está escrito ali é algo que me toca profundamente. Jesus viu a dor daquelas pessoas, viu Maria Madalena chorando, viu os que amavam Lázaro inconsoláveis. E mesmo sabendo que em instantes tudo mudaria, mesmo sabendo que o milagre estava na ponta dos seus lábios, o que Jesus fez? Ele chorou. Ele sentiu junto com eles. Ele não ficou distante, olhando de cima e dizendo: "Não precisa chorar, já sei o que vou fazer." Não. Ele se misturou à dor humana porque o amor verdadeiro faz isso. O amor verdadeiro sente junto. E é assim que eu estou hoje com você. Eu sinto junto, eu choro junto, mas ao mesmo tempo eu já sei o que está vindo. E assim como naquele dia Jesus gritou: "Lázaro, vem para fora." Hoje eu vim gritar para você: levanta, sai da caverna do medo, tira as faixas do desânimo. O que estava morto na sua vida vai viver novamente. O que estava parado vai se mover. O que parecia impossível vai se tornar o maior testemunho que você já contou. Eu choro por você hoje, meu filho, minha filha, porque eu te amo com um amor que vai além do que você consegue compreender agora. Mas você vai entender quando o milagre chegar. Você vai olhar para trás e vai ver que aquele momento mais difícil da sua vida foi justamente o ponto de virada. Que aquela noite em que você achou que não aguentava mais foi a última noite antes da aurora. Que aquela situação que parecia sem saída era, na verdade, o corredor que te conduzia para a maior bênção da sua história. Não se afaste agora. Continue comigo porque ainda tem muito mais para você ouvir. O que eu tenho para te revelar nos próximos capítulos pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida hoje. Escreva nos comentários: "Maria chora por mim e eu não estou sozinho. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar sobre algo que você talvez nunca tenha contado para ninguém. Aquele peso. Sabe qual é? Não é só o peso das contas, das dívidas, dos problemas de saúde ou dos conflitos nos relacionamentos. É um peso mais profundo do que tudo isso. É o peso de sentir que você está cansado de lutar. O peso de não saber se ainda tem forças para continuar. O peso de acordar de manhã e já sentir um aperto no peito antes mesmo de o dia começar. Esse peso tem um nome. Ele se chama desânimo espiritual. E ele é uma das armas mais perigosas que o inimigo usa contra os filhos de Deus, justamente porque ele não aparece de uma hora para outra. Ele vai chegando devagar. Um dia você acorda e percebe que já faz semanas que não sente aquela alegria genuína que um dia teve. Que já faz meses que a oração parece seca, sem emoção, sem vida. Que já faz tempo que você age por obrigação, por hábito, mas não por amor. E você começa a se perguntar: será que algo está errado comigo?
Será que eu me afastei de Deus? Não, deixa eu te dizer o que está acontecendo de verdade. Você não se afastou de Deus, você está exausto. E existe uma diferença enorme entre alguém que se afastou e alguém que está simplesmente no limite das suas forças humanas. O filho pródigo se afastou, você não. Você continuou orando mesmo sem sentir. Continuou indo à missa ou ao culto mesmo sem vontade. Continuou fazendo o que era certo mesmo quando estava custando tudo. Isso não é afastamento, isso é fidelidade no deserto. E fidelidade no deserto é o tipo de fé que Deus honra de maneiras extraordinárias. Eu vejo de perto o peso que você carrega. Eu vejo o cuidador que cuida de um familiar doente e não tem ninguém para cuidar dele. Eu vejo a mãe que trabalha o dia todo e ainda chega em casa para cuidar dos filhos e que, de madrugada, fica acordada pensando se está conseguindo dar o suficiente para eles. Eu vejo o homem que perdeu o emprego e que acorda todo dia com vergonha de olhar para a família sentindo que falhou, quando, na verdade, ele é um guerreiro que ainda não encontrou o campo certo para a sua batalha. Eu vejo a mulher que foi traída e que ainda carrega as cicatrizes de uma dor que ninguém vê por fora, mas que dói como uma ferida aberta por dentro. Eu vejo você, e eu preciso que você saiba que esse peso não foi dado a você para te destruir, foi dado para te fortalecer. Existe algo dentro de você que só surge sob pressão. Existe uma versão de você que ainda não apareceu, porque as circunstâncias ainda não foram suficientemente difíceis para chamar essa versão para fora. E olha, eu sei que isso soa duro. Eu sei que você preferia não precisar passar por tudo isso para chegar onde vai chegar. Mas você precisa entender que o ouro só aparece depois do fogo. E você, meu filho, minha filha, está quase saindo do forno. Há um versículo no livro de Isaías que eu quero gravar no seu coração hoje. Ele diz: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não ficam cansados." Você está nessa fase do caminhar, a fase em que não está voando como uma águia, não está correndo com energia, está apenas caminhando, mas está caminhando. E isso é suficiente. Deus não exige que você corra quando está no limite. Ele só pede que você continue, um passo, só um passo de cada vez. E é por isso que eu vim hoje, para te dizer que o peso que você carrega está prestes a ser aliviado, que Deus viu cada passo difícil que você deu carregando esse fardo e que a recompensa por cada um desses passos está chegando, não como um prêmio distante e incerto, mas como uma realidade que já está se formando ao seu redor, mesmo que você ainda não consiga ver. Escreva nos comentários: "Eu estou cansado, mas não vou parar. Eu confio em Deus." Meu querido filho, minha querida filha, você sabia que eu nunca fico em silêncio com aqueles que amo? Que eu estou sempre me comunicando, sempre enviando sinais, sempre tentando alcançar o coração dos meus filhos. O problema não é que os sinais não existem. O problema é que muitas vezes a vida fica tão barulhenta, tão cheia de preocupações e distrações que eles passam despercebidos. Mas hoje eu quero te mostrar os sinais que já enviei para você. E quero te perguntar: você se lembra de algum deles? O primeiro sinal foi aquele pensamento repentino que veio à sua mente em um momento de silêncio. Aquela voz suave que te disse "não desiste" quando você estava a ponto de largar tudo. Você achou que era só um pensamento, mas não era. Era era o Espírito Santo tocando no seu coração e te lembrando que você ainda tem um propósito a cumprir, que a sua história ainda não acabou, que o melhor capítulo ainda está por ser escrito.
O segundo sinal foi aquela pessoa que apareceu na sua vida no momento certo. Pode ter sido uma amiga que te ligou justo no dia que você estava mais mal. Pode ter sido um familiar que de repente disse algo que pareceu direcionado exatamente para o que você estava sentindo. Pode ter sido até um desconhecido que disse uma palavra de gentileza que ficou ecoando na sua mente por dias. Esses não foram coincidências. Eu os enviei, porque quando meus filhos estão no limite, eu mobilizo pessoas ao redor deles. Eu mexo nos corações de outros para que cheguem até você no momento certo. O terceiro sinal foi aquele versículo que apareceu do nada. Você estava rolando o feed do celular ou folheando a Bíblia sem destino certo, ou ouvindo uma música gospel e de repente uma palavra te atingiu em cheio. Aquela sensação de que aquela palavra foi escrita especificamente para você. Aquele arrepio, aquele aperto no coração, aquelas lágrimas que vieram sem você entender direito por quê. Isso foi o Espírito de Deus te tocando. Isso foi a confirmação de que você está sendo visto, amado e guiado. O quarto sinal foi o sonho. Talvez você tenha tido um sonho recente que te deixou com uma sensação estranha, mas boa. Talvez tenha sonhado com água limpa, com luz, com uma figura de paz, ou mesmo com alguém que te disse algo que você não consegue esquecer. Deus sempre falou através de sonhos. Na Bíblia, Ele usou sonhos para avisar, para orientar, para preparar. E Ele continua usando. Se você teve um sonho assim recentemente, não ignore. Leve para a tua oração e peça discernimento. O quinto sinal, e talvez o mais importante, foi aquela sensação de urgência espiritual que te levou a este vídeo hoje. Algo dentro de você disse que precisava assistir. Talvez você não soubesse exatamente por quê, mas algo te trouxe até aqui. E não foi acidente, foi um sinal, foi a confirmação de que Deus está ativo na sua vida, de que Ele está trabalhando nos bastidores, de que a mensagem que você está ouvindo agora é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Todos esses sinais têm uma mensagem em comum. Você não está esquecido. Você não está sozinho. E o milagre que você está esperando não foi adiado por falta de atenção divina. Ele está sendo preparado com um cuidado que vai além de tudo o que você consegue imaginar. Cada detalhe está sendo alinhado. Cada peça está sendo colocada no lugar certo. E quando tudo estiver pronto, você vai entender por que levou o tempo que levou. Mas por enquanto, eu preciso que você aprenda a reconhecer os sinais, porque eles vão continuar chegando, e quanto mais você os reconhece, mais você se alinha com o que Deus está fazendo. Mais você abre espaço para receber o que já está vindo em sua direção. Escreva nos comentários: eu reconheço os seus sinais, Maria. Estou atento. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento que eu mais queria te dizer. Chegou a parte desta mensagem que o seu coração estava esperando ouvir, mesmo que você não soubesse que estava esperando. Eu preciso que você ouça isso com toda a atenção e com toda a fé que você tem dentro de si. A hora do seu milagre chegou. Não é uma frase de efeito. Não é uma promessa vaga.
é uma declaração espiritual sobre algo que já foi decidido nos céus. E quando algo é decidido nos céus, nenhuma força na terra tem poder de impedir. O milagre pode já ter atrasado pelo seu padrão humano de tempo. Você talvez já tenha esperado meses, anos, talvez uma vida inteira por aquilo que está pedindo. E a demora pode ter te feito duvidar, pode ter te feito pensar: talvez não seja para mim, talvez eu não mereça, talvez Deus tenha outros planos e eu não faço parte deles. Eu preciso confrontar essa mentira agora mesmo, porque isso é exatamente o que é: uma mentira. Uma mentira que o inimigo plantou no momento de maior fraqueza, quando você estava cansado demais para resistir. E essa mentira foi crescendo devagarzinho, disfarçada de raciocínio lógico, até chegar ao ponto em que você quase acreditou nela completamente. Mas a verdade é diferente. A verdade é que Deus não atrasa. Ele tem um tempo perfeito. E o tempo perfeito não é definido pelo nosso calendário humano, pela nossa pressa, pela nossa ansiedade. É definido pela sabedoria divina, que enxerga tudo, que conhece todas as variáveis, que sabe exatamente qual é o momento em que o milagre terá o maior impacto possível na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Pense em José, o filho de Jacó. Ele passou anos numa prisão por algo que não fez. Anos. Humilhado, esquecido, abandonado até por aqueles que ele ajudou. E de repente, num único dia, tudo mudou. Num único dia, ele saiu da prisão e foi para o palácio. Num único dia, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Não foi gradual, foi instantâneo, porque quando Deus age, ele age de uma forma que nenhuma lógica humana consegue prever ou explicar. É assim que o seu milagre vai chegar. Não necessariamente devagar, passo a passo, de um jeito previsível. Pode chegar de uma forma repentina, que vai deixar todos ao redor de você sem palavras. Pode vir por um caminho que você nunca imaginou. Pode aparecer através de uma pessoa que você nunca esperou, em um momento que parecia o mais improvável possível. E por que agora? Porque a hora chegou justamente agora. Porque você passou no teste. Porque você continuou quando tinha todos os motivos do mundo para parar. Porque a sua fé, mesmo que pequena, mesmo que tremida, mesmo que com lágrimas e dúvidas, se manteve. E isso é suficiente. A Bíblia diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Você tem muito mais do que um grão de mostarda dentro de você. Você tem uma história de perseverança que seria suficiente para mover toda uma cordilheira. O milagre que está vindo para a sua vida não é pequeno, não é uma bênção ordinária, do tipo que passa e a gente esquece em pouco tempo. É um milagre de proporções que vão marcar a sua vida para sempre. Do tipo que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos. Do tipo que vai se tornar o testemunho mais poderoso que você já deu. Do tipo que, quando outros ao redor de você estiverem no deserto, você vai ser a pessoa que vai poder olhar para eles nos olhos e dizer: eu sei como você está se sentindo. Eu passei por isso. E Deus me tirou. E Ele vai te tirar também. Prepare o seu coração para receber. Prepare o seu ambiente para receber. Limpe o que precisa ser limpo. Perdoe o que precisa ser perdoado. Solte o que você está segurando com medo de perder. Porque o que Deus vai te dar é infinitamente maior do que o que você está tentando proteger com as suas próprias mãos. A hora chegou. Não tenha medo. Escreva nos comentários: a hora do meu milagre chegou. Eu recebo em fogo. Meu querido filho, minha querida filha, se existe algo que eu preciso te alertar com toda a urgência que sinto no meu coração maternal, é sobre isso.
há forças tentando impedir o que está vindo para você. E elas estão agindo agora, neste exato momento, com uma intensidade que eu não posso deixar passar sem te avisar. Você precisa entender que quando um milagre está a caminho, o inimigo não fica quieto. Ele não desce a cabeça e aceita que você vai ser abençoado. Pelo contrário, é justamente quando a bênção está mais perto que os ataques ficam mais intensos. É quando você está quase chegando que a resistência aumenta. Muita gente desiste justamente a 3 passos do milagre, sem saber que estava a 3 passos. E o inimigo sabe disso. Por isso ele intensifica os ataques no momento mais crucial. A primeira coisa que ele está tentando usar contra você é o medo. O medo do futuro, o medo de se decepcionar novamente, o medo de acreditar e ser abandonado mais uma vez. Esse medo não veio de Deus, a Bíblia é clara. Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Qualquer coisa que produz paralisia na sua vida espiritual, qualquer coisa que te impede de agir, de orar, de crer, não é de Deus, é do inimigo e precisa ser confrontada e expulsa agora. A segunda coisa que ele está usando é a comparação. Ele está te fazendo olhar para a vida dos outros e sentir que Deus está te esquecendo, te fazendo ver as bênçãos dos outros nas redes sociais e te perguntar: por que eles sim e eu não? Isso é uma armadilha, porque primeiro, você não sabe o que essas pessoas passaram antes de chegar onde estão. E segundo, porque a sua bênção tem um tamanho e uma forma que não se parece com a de mais ninguém. Deus não trabalha em série. Ele trabalha de forma personalizada. A bênção que está vindo para você foi desenhada especificamente para a sua vida, para as suas necessidades, para o seu propósito. A terceira coisa que o inimigo está usando são as vozes negativas ao seu redor. Podem ser pessoas bem intencionadas, que te dizem que você está sendo ingênuo de acreditar. Podem ser familiares que já desistiram dos sonhos deles e que, inconscientemente, tentam te puxar para o mesmo lugar de resignação. Podem ser amigos que te amam, mas que não têm fé e que não conseguem enxergar o que você está enxergando. Cuidado com essas vozes. Não as deixe falar mais alto do que a voz do Espírito Santo dentro de você. A quarta arma do inimigo é o desânimo espiritual que vem disfarçado de sensatez. Ele te diz: você já orou muito, já esperou demais. Talvez seja a hora de aceitar que as coisas são assim e seguir em frente de forma realista. Parece uma voz razoável, não parece? Parece maturidade, parece equilíbrio. Mas não é. É derrota disfarçada de sabedoria, porque há uma diferença enorme entre aceitar a soberania de Deus e desistir de acreditar no impossível. Abraão tinha quase 100 anos quando Isaque nasceu. Ele poderia ter aceito a realidade décadas antes, mas ele não aceitou. Ele continuou crendo e a promessa se cumpriu. A quinta e talvez mais perigosa arma que está sendo usada agora contra você é a falta de perdão. Se tem alguém na sua vida que você ainda não perdoou, eu preciso que você entenda que isso está criando um bloqueio espiritual. Não estou dizendo que você precisa fingir que o que foi feito está certo. Não estou dizendo que você precisa voltar para o lugar ou para a pessoa que te magoou. Estou dizendo que você precisa soltar o peso dessa dor para que o seu coração fique livre para receber. Perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para si mesmo. É a chave que abre a porta da sua própria bênção. Eu estou te alertando sobre tudo isso porque o milagre está a caminho. E eu não quero que nenhuma dessas armadilhas consiga te deter. Eu quero te ver livre.
Eu quero te ver recebendo tudo o que foi prometido para a sua vida, mas para isso, você precisa estar de pé, com a armadura posta, de olhos abertos, pronto para reconhecer as armadilhas e recusar a cair nelas. Escreva nos comentários: não vou deixar nada roubar a minha bênção. Eu estou de pé. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao capítulo que muita gente espera e poucos estão dispostos a realmente aplicar. Não basta saber que o milagre está vindo. Não basta acreditar que ele está reservado para você. Existe uma postura, uma atitude, uma disposição espiritual que precisa estar presente para que a bênção não passe por você sem que você a receba. E hoje eu vou te dizer exatamente o que fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é orar com especificidade. Não orações vagas do tipo: Senhor, me abençoa e me ajuda. Isso é o mínimo. Deus quer que você seja específico. Ele quer que você leve para Ele a situação exata que está te angustiando. O nome da dívida, o nome da doença, o nome da pessoa com quem você precisa que as coisas se resolvam, o projeto que está parado, o sonho que você teve medo de nem mencionar porque parecia grande demais. Traga tudo isso para a presença de Deus com nomes, com detalhes, com ousadia. A Bíblia diz que não temos porque não pedimos. Então peça, peça com clareza, peça com fé, peça esperando receber. A segunda coisa que você precisa fazer é agir como se o milagre já estivesse acontecendo. Isso pode parecer loucura para a mente racional, mas é princípio bíblico. Quando Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas, ele precisou dar o primeiro passo antes de ter a certeza de que não ia afundar. A fé sempre precede a manifestação. Se você está esperando uma cura, comece a cuidar do seu corpo como se a cura já tivesse chegado. Se você está esperando provisão financeira, comece a organizar o que você tem, com a mentalidade de quem está prestes a receber mais. Se você está esperando restauração em um relacionamento, comece a te comportar com o amor e a maturidade que essa restauração vai exigir de você. Haja como se, porque esse como se é fé em ação. A terceira coisa que você precisa fazer é proteger a sua paz. Há pessoas, ambientes e conteúdos que estão drenando a sua energia espiritual, que estão te deixando ansioso, pesado, confuso. Você precisa ser cuidadoso com o que você está alimentando a sua mente e o seu espírito. Leia a palavra, ouça a adoração, passe tempo em silêncio com Deus. Afaste-se, ainda que temporariamente, de tudo o que está te distanciando da presença divina. Porque é na presença de Deus que o milagre se manifesta. É na paz do Espírito Santo que a voz de Deus se torna audível. E você precisa estar nesse lugar para não perder o que está chegando. A quarta coisa é: declare em voz alta. Existe um poder imenso na declaração falada. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras que você fala sobre a sua própria vida têm um peso espiritual que vai muito além do que a ciência consegue medir. Comece a declarar todos os dias, de preferência pela manhã, antes de você sair para o mundo. Hoje é um dia de bênção na minha vida. Eu sou abençoado, protegido, guiado e amado por Deus. O que foi prometido para mim se cumpre agora. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare até acreditar. Declare mesmo quando não sentir. Declare especialmente nos dias em que tudo parece contrário. A quinta coisa que você precisa fazer é agradecer antes de ver. Esse é talvez o ato de fé mais poderoso que existe. Agradecer por algo que ainda não se manifestou no mundo físico. Quando você agradece antecipadamente, você está dizendo a Deus e ao universo espiritual
que você tem certeza do que está vindo, que a sua fé é real, que você não está apenas torcendo, mas crendo. E essa gratidão antecipada tem o poder de acelerar a manifestação do milagre, porque ela cria uma atmosfera de recebimento ao redor da sua vida. E a sexta coisa, que é a que une todas as outras, é manter-se conectado. Conectado a uma comunidade de fé, conectado à palavra, conectado à oração, conectado a conteúdos que alimentam o seu espírito e fortalecem a sua fé. Porque a caminhada espiritual não foi projetada para ser feita sozinha. Deus colocou irmãos ao redor de você por uma razão. E um dos maiores erros que um filho de Deus pode cometer no momento da espera é se isolar, porque o isolamento é o ambiente favorito do desânimo. Fique conectado, fique em movimento, fique em comunhão. Você não precisa fazer tudo isso perfeitamente, você só precisa começar. Um passo, um dia de cada vez. E eu estarei aqui, intercedendo por você, pedindo por você, cobrindo você com o manto do meu amor e da minha proteção. Escreva nos comentários: eu vou agir com fé. Eu recebo a minha bênção agora. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo desta mensagem. E eu precisei guardar este para o final, porque é aqui que eu quero que você fique. É aqui que eu quero que você saia diferente de quando chegou, com algo plantado fundo no seu coração que nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma voz negativa vai conseguir arrancar. Eu quero fazer uma promessa para você, não uma promessa humana que depende de condições e pode ser quebrada. Uma promessa que vem da eternidade, que foi selada com o sangue do meu Filho Jesus, que é firme como o sol que nasce todos os dias, mesmo quando o céu está nublado. Essa promessa é esta: você não vai ser abandonado. Eu sei que parece simples demais, mas eu preciso que você entenda o peso dessa palavra. Você não vai ser abandonado. Não nessa situação, não nessa dor, não nessa espera, não nessa confusão. Deus não abandona os seus filhos, nunca, em nenhuma circunstância, em nenhum momento da história. Um filho de Deus que se manteve fiel, que continuou buscando, que não desistiu mesmo com tudo contra, foi abandonado. Nunca aconteceu e não vai acontecer com você. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que chegaram ao ponto de ruptura, ao momento em que tudo parecia perdido e que foram resgatadas de formas extraordinárias. Elias chegou ao ponto de pedir a morte, sentado debaixo de uma árvore, exausto, sem esperança. E o que Deus fez? Mandou um anjo tocar nele 2 vezes e dizer: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Não o criticou, não o abandonou, não ficou bravo com a fraqueza dele, cuidou dele, alimentou ele, deu a ele o que precisava para continuar. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Eu vim tocar em você hoje através desta mensagem. Vim te alimentar com a palavra e com a esperança. Vim te dizer que a jornada ainda não acabou, que tem mais pela frente e que você tem tudo o que precisa para chegar lá. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Ele que está com você é forte o suficiente. E Ele prometeu que nunca te deixará nem te desamparará. Não tenha medo da sua situação atual. Não tenha medo do tamanho do problema. O tamanho do problema nunca foi um obstáculo para Deus. Davi era um menino com uma funda e uma pedra diante de um gigante com a armadura completa. E o gigante caiu. Porque não era a pedra que o matou, foi o Deus que guiou a pedra. E o mesmo Deus que guiou aquela pedra está guiando cada detalhe da sua história agora. Não tenha medo da demora. O milagre de Lázaro só foi possível
porque Jesus esperou até que Lázaro estivesse morto há 4 dias, quando toda a esperança humana tinha se esgotado. Porque Deus não ressuscita o que pode ser apenas curado. E às vezes Ele espera até que a situação humana seja absolutamente impossível, para que, quando o milagre vier, não reste dúvida nenhuma de que foi Ele. Para que o seu testemunho seja irrefutável. Para que, quando você contar o que aconteceu, ninguém consiga negar que foi obra divina. Não tenha medo de ser feliz. Isso pode parecer estranho de ouvir, mas eu preciso dizer porque vejo muitos dos meus filhos que, depois de tanto sofrimento, chegam ao ponto em que quase têm medo de esperar coisas boas. Quase têm medo de se permitir sonhar, de se permitir ter esperança, porque o medo de se decepcionar novamente parece maior do que o desejo de acreditar. Mas eu te digo, você tem permissão de ser feliz. Você tem permissão de querer coisas boas para a sua vida. Você tem permissão de acreditar que o melhor ainda está por vir. Porque está. Não tenha medo de quem você vai se tornar depois que o milagre chegar. Porque você vai ser transformado. E essa transformação vai exigir de você uma nova versão, mais forte, mais sábia, mais generosa, mais cheia de fé. Não resista a essa transformação. Abraça ela. Porque é nessa versão nova de você que o propósito de Deus se cumpre plenamente. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você coloque a sua mão no seu peito agora. Feche os olhos por um momento e receba estas palavras como se eu estivesse na sua frente, olhando nos seus olhos, com as minhas mãos sobre os seus ombros. Pai Celestial, eu apresento diante do seu trono este filho amado, esta filha amada, que chegou até esta mensagem por um motivo que vai além do acaso. Toca nele agora, Senhor, toca nela. Renova as forças que se esgotaram, restaura a fé que foi abalada, cura as feridas que ainda sangram por dentro, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas. Envia os recursos, as pessoas, as oportunidades, as soluções que estão esperando ser liberadas. E que quando o milagre chegar, este filho, esta filha, saiba com certeza que foi você. Que toda a glória seja sua. Amém. Você foi tocado hoje. Eu sei disso. E esse toque não vai passar, vai ficar, vai crescer, vai se tornar a semente do milagre que está vindo. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora, antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao final desta mensagem, mas o início de uma nova fase na sua vida está apenas começando. Tudo o que foi falado aqui hoje foi dito com um único propósito: que você saia daqui diferente, mais forte, mais firme, mais cheio de esperança, mais pronto para receber o que está vindo. Você ouviu sobre as lágrimas que tenho por você, não de tristeza, mas de amor. Você entendeu que o peso que carrega foi visto de perto. Você reconheceu os sinais que foram enviados. Você recebeu a confirmação de que a hora do seu milagre chegou. Você foi alertado sobre o que está tentando roubar a sua bênção. Você recebeu orientações concretas sobre como se posicionar para receber. E você ouviu minha promessa: não tenha medo. Agora é a sua vez. A mensagem foi entregue. A semente foi plantada. E o que você faz a partir de agora
é o que vai determinar a velocidade com que o milagre se manifesta na sua vida. Se este vídeo tocou o seu coração, curte agora. Um like simples é um ato de gratidão e de fé. Compartilhe nos grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem entre os seus está precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser aquele amigo que está passando pelo momento mais difícil da vida dele. Compartilhe. Seja o instrumento pelo qual essa mensagem chega onde precisa chegar. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque há muito mais vindo por aí. Cada vídeo é uma semente. Cada mensagem é uma oportunidade de renovar a sua fé. E você precisa disso, cada dia, cada semana. E quando terminar este vídeo, assista ao próximo que vai aparecer na tela, porque ele foi colocado ali com um propósito. Não é coincidência, é continuidade da jornada que começou hoje. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, com um amor que não tem fim, que não tem condições, que não desiste. Vai em paz, vai com fé e não tenha medo. Amém.